irmãos, paz seja convosco. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia comigo, lá em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 18. Colossenses 1, 18. Aqueles irmãos que nos acompanham também através das redes sociais, abram a Bíblia de vocês, para que nós possamos estar acompanhando juntos. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 18. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que essa palavra sirva para nós de força, que essa palavra sirva para nós de refrigério, que essa palavra sirva para nós de direção, de segurança, que através da ação do teu Santo Espírito, ó Pai, nós possamos ser fortalecidos no Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem dessa noite é o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Aqui, em Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ter grandes lições para a nossa fé. O apóstolo, ele começa a sua epístola dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Essas cartas, essas epístolas, elas eram lidas nas igrejas, mas não era só na igreja de Colossos, eram nas igrejas que estavam espalhadas pela Ásia, estavam espalhadas por Israel. Onde essas cartas chegavam, eles faziam cópias e mandavam para outras igrejas, para que todos pudessem crescer. O apóstolo, ele se apresenta, ele diz claramente aqui: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O ministério do apóstolo Paulo, assim como o nosso ministério da igreja, ele é dado pela vontade de Deus. Cada um de vocês que estão aqui, aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais, todos nós estamos aqui pela vontade de Deus. Talvez se fosse pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui, mas a vontade de Deus opera através de nós e nos coloca na sua santa presença. Então, irmãos, nós não recebemos essas palavras de qualquer pessoa, mas nós recebemos as palavras vindas dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus, daqueles que tiveram experiências com Jesus, daqueles que ouviram a voz de Jesus, daqueles que transmitiram aquilo que o Senhor fez na vida
santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual declarou também a vossa caridade no Espírito. Epáfras, que havia começado a pregar a palavra aqui em Colossos, ele contou para o apóstolo Paulo que aquele povo praticava a caridade. A caridade significa o amor em prática. A caridade significa você ver o que a outra pessoa está precisando e socorrer. Você vê o que a outra pessoa está precisando e ajudar. E veja que o apóstolo elogia aquela igreja. E ele diz: vocês aprenderam isso no Evangelho. E este Evangelho que vocês ouviram de Epáfras é o Evangelho que está sendo pregado em muitos lugares. É o Evangelho, como ele diz aqui, que está sendo pregado em todo o mundo. Cada um de nós que ouvimos o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. João, ele descreve o Evangelho claramente. João 1 em diante. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo, a palavra, estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra era Deus. E estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é o Evangelho de Jesus. Jesus, ele foi assunto ao céu, mas como ele é a palavra viva, todas as vezes que nós abrimos a nossa boca, como estamos fazendo agora, para pregar o Senhor Jesus, a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles, disse Jesus. Então Jesus está no meio de nós, e este Jesus que está aqui no meio de nós, ele está em todo o mundo sendo pregado. Quem quiser receber o Senhor Jesus, quem quiser dar lugar para o Senhor Jesus, quem deixar o Senhor Jesus operar, ele opera. Então basta a pessoa dar lugar a ele. E aqui está, irmão, a comprovação. O apóstolo falou: esse Evangelho que vocês ouviram está frutificando em todo o mundo. Muitas pessoas estão dando fruto desse Evangelho. Irmãos, esse Evangelho que é Jesus, ele não está restrito somente a nós aqui, mas ele está aberto a todos que quiserem recebê-lo. A mensagem de Jesus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo evangelizada. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Diga assim comigo: inteligência espiritual. Fala mais uma vez: inteligência espiritual.
Eu já expliquei para vocês que o Espírito está ligado ao nosso intelecto. A sua maneira de raciocinar, a sua forma de raciocinar passa pelo Espírito que habita em você, que é o seu próprio Espírito. O Espírito Santo vem sobre a sua vida e ele traz o entendimento. O que o Espírito Santo faz? Ele faz você compreender a vontade de Deus para a sua vida. Ele faz você compreender o Evangelho. Ele faz você compreender o significado da presença de Jesus em você. Então a oração de Paulo é que todos nós possamos ter inteligência espiritual. Que todos nós possamos saber o que nós estamos fazendo, compreender o que nós estamos fazendo. É por isso, irmãos, que nós não estamos buscando do lado de fora aquilo que nós precisamos. Nós estamos buscando aqui, olha, na nossa mente. Se você deixar sua mente infrutífera, se você começar a pensar em bobagem, se você começar a colocar para dentro da sua mente as coisas que não prestam, provavelmente você não vai ter inteligência espiritual. Mas se você deixar a palavra de Deus entrar, se você começar a ouvir a palavra, ler a palavra, pensar na palavra de Deus, procurar entender o que Deus está falando, o Espírito Santo vem e te revela. O Espírito Santo vem e te mostra e te dá a inteligência espiritual. Que você possa incluir isso na sua oração. Pai Todo-Poderoso, me dá a inteligência espiritual, me dá a sabedoria que vem do teu Espírito, me dá o conhecimento que vem do Senhor. E nós estamos precisando, irmãos, é do conhecimento que vem de Deus. Muitas pessoas querem nos ensinar, muitas pessoas querem nos guiar, muitas pessoas querem dizer como nós devemos fazer as coisas, mas o que o Senhor está falando? O que a palavra de Deus está falando? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A ideia do apóstolo é que cada um de nós possamos andar dignamente agradando o Senhor. Irmãos, eu estou andando aqui diante do Deus Todo-Poderoso. Você tem andado por aí diante do Deus Todo-Poderoso. Então, quando você anda diante de Deus, Ele está dizendo aqui que nós temos que frutificar em toda boa obra. Como que eu frutifico em toda boa obra? Conhecendo a Deus, lendo a sua palavra, louvando o seu nome. É assim que eu vou frutificar em toda boa obra. De acordo com esta operação, o Espírito de Deus opera na nossa mente, através do Santo Espírito. Aí ele diz mais: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Tudo na nossa vida precisa ser com paciência e com longanimidade e com gozo, com alegria. É assim que tem que ser. Por quê? Porque nós vamos participar da herança dos santos na luz. Então você tem uma herança para você. Cada um de nós temos uma herança, que se chama a herança dos santos. A palavra santo significa separado. Existe uma herança para essas pessoas que o Senhor Deus Todo-Poderoso separou, que eu quero crer que nós estamos incluídos nessa herança, porque o Senhor nos separou para a sua palavra, o Senhor nos separou para a sua direção, o Senhor nos separou para que nós pudéssemos honrá-lo e agradá-lo, como nós estamos vendo aqui. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, irmão, se nós temos esse conhecimento do Senhor Jesus, se nós temos o Senhor Jesus, se nós temos a palavra de Deus, o apóstolo está mostrando, nós temos tudo o que nós precisamos, porque nele nós temos a redenção, o perdão dos pecados, a salvação. Em Jesus nós temos essa remissão dos pecados, e ele fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. É este Jesus que nós servimos, que criou todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é aquele nós reverenciamos. Ele é aquele a quem nós servimos. Ele é aquele a quem nós servimos. Hoje você está do lado de alguém que criou tudo que você enxerga com seus olhos, tudo que você escuta, todos os sons, tudo Ele fez. E você está na presença dEle. E você anda com Ele. E Ele está com você. Ele é esse verbo vivo que se fez carne e habitou e habita entre nós. Irmão, nós não estamos em torno do nome de um pastor. Nós não estamos em torno do nome de uma denominação religiosa. Nós estamos em torno do nome de Jesus Cristo. Nós estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na sua presença. Quando o apóstolo escreve isso, ele está mostrando para a igreja quão grandiosa coisa nós estamos fazendo, andando na presença do Poderoso. E Ele é, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Antes de todas as coisas, Ele é. E todas as coisas que existem depois dele só subsistem, só continuam existindo nele. Então tudo que você vê existe em Jesus. É por isso que toda vez que a gente prega, a gente fala: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Não é preciso inventar mais nada, não é preciso criar mais nada, porque tudo que nós precisamos nós já temos, que é a presença de Jesus. Veja como Ele é. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha proeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, a igreja. Ele nos dirige, Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra o comportamento que nós devemos ter, Ele nos mostra a nossa forma de falar, Ele nos mostra a nossa forma de agir, Ele nos mostra a nossa forma de pensar, porque Ele é o cabeça. Nós estamos aqui seguindo a direção do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui seguindo a sua palavra. Nós estamos aqui seguindo os seus ensinamentos. Por isso todos nós, irmão, fazemos parte do corpo da igreja. Você é parte do corpo da igreja e que Cristo é a cabeça. Então, quando você busca o Senhor, quando você está na presença do Senhor, você está sendo dirigido por Jesus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O Senhor Jesus,
Ele quer nos ver apresentados, santos, irrepreensíveis e culpáveis na verdade. Só que tem um detalhe. Tem algo que nós temos que fazer: permanecermos fundados e firmes na fé e não nos movermos da esperança do Evangelho. Você não pode se mover do Evangelho. Você não pode sair, se afastar, se distanciar do Evangelho. Você não pode se distanciar da fé. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos a fé que Jesus nos deu. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está no Senhor. A nossa fé, a nossa esperança está nele. Qual é a esperança deste Evangelho que nós ouvimos? Nós ouvimos esta palavra. E nós temos ouvido esta palavra. E nós temos buscado ela. E quando você ouve, quando você está atento, quando você está lendo, quando você está buscando, ela entra em você. E você começa a ser parte dessa palavra. E essa palavra começa a estar dentro de você. Então essa palavra que foi pregada, da qual o apóstolo Paulo foi feito ministro dos pais santos, Jesus é quem nos santifica, Jesus é quem separa a sua igreja, Jesus é quem consagra a sua igreja, Jesus é que abençoa as pessoas. O maior problema que eu vejo é que a maioria das pessoas que às vezes se intitulam cristãos, eles acreditam que a igreja é do homem. Eles acreditam que a igreja é uma obra humana. Olha, eu sou da igreja do A, eu sou da igreja do B, eu sou da igreja do C. Ah, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja Y, eu sou da igreja X, sou da igreja tal. As pessoas pensam assim. E sabe como é que as pessoas fazem? Se elas não estiverem satisfeitas, elas procuram uma igreja que elas acham que lhes agrada mais. Mas como vocês veem nas leituras da Bíblia que eu faço com vocês, não é assim que funciona como nós vemos hoje. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, não para cumprir a nossa vontade. Se tem algo que me desagrada, isso é um sinal de Deus para mim, que eu preciso melhorar, eu preciso ouvir a sua voz e obedecer. Mas se eu pensar que a igreja é uma igreja de homens, e que eu posso fazer o que eu quero, que eu posso escolher, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar jogado no mundo, vou ficar disperso. Se eu ouvir alguma coisa que eu não gostar, eu saio. Se eu não gostar de alguma coisa, eu vou embora. Então eu passo a fazer a minha vontade, eu passo a fazer aquilo que eu quero. Mas quando eu entendo a palavra de Deus, eu permaneço firme na fé e na esperança do Evangelho que foi pregado por nós, que nós ouvimos, e nós recebemos esse Jesus poderoso, e nós vamos levar isso até o céu. Regozijo agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O apóstolo diz assim: eu estou sofrendo na igreja, eu estou passando dificuldades na igreja, eu sofro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A questão aqui, irmãos, é que nós precisamos sofrer as aflições, nós precisamos passar pelas dificuldades, nós precisamos vencer as dificuldades. Nós não podemos nos entregar, nós não podemos ficar procurando algo que nos agrada, algo que nos deixa satisfeitos, mas nós temos que enfrentar as aflições, nós temos que enfrentar as tribulações, nós temos que vencer isso no corpo, na igreja. Nós não vamos vencer lá fora, nós vamos vencer aqui, na presença de Deus, juntamente com os nossos irmãos e as nossas irmãs. E ele deixou bem claro que ele estava sofrendo. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos,
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Ele disse dos séculos passados, esse ministério não foi revelado para os séculos passados, mas ele diz que agora, nesse tempo, o Senhor me fez ministro deste evangelho, desta revelação, que é Cristo aqui no Brasil, que é Cristo aqui no estado do Espírito Santo, que é Cristo aqui na cidade de Serra, que é Cristo aqui no bairro José de Anchieta, na igreja do Evangelho Quadrangular. Cristo em vós. Porque o que nos dá esperança é a presença de Cristo. O que nos dá esperança é a presença de Jesus. O que nos faz fortes, o que nos faz firmes, não é se o pastor está na igreja ou não. Não é se o irmão Mateus está na igreja ou não. Não é se o pregador é fulano de tal ou fulano de tal. Não é se o cantor é famoso, se a cantora é famosa. Mas o que nos dá segurança é Jesus em nós. É Cristo em nós. É por isso, irmão, que você não vai viver em nenhum show gospel. Você não vai viver em nenhum lugar onde as pessoas famosas dizem: vai lá, porque lá vai ser assim, porque lá vai ser daquele jeito. Eu já tenho tudo que eu preciso. Cristo em nós. Cristo em mim. Cristo em você. Irmão, para que eu vou atrás do que mais? Depois de Colossenses 1, atrás do que eu vou? Quem é a cantora? Quem é o cantor? Quem é o pregador? Se eu já tenho o maior de todos, o Criador de todos, que tudo existe nele, para que eu vou atrás de outra coisa? Para que eu vou procurar outra coisa para mim? Por que eu vou em busca de uma sensação, de uma emoção, de um prazer, de uma resposta? Eu não preciso. Eu já tenho tudo que eu preciso. Você já tem tudo que você precisa, porque esse ministério chegou na minha vida, que é Cristo em vós, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Por que nós ensinamos a palavra de Deus? Por que nós abrimos a Bíblia, lemos e pregamos? Por que nós temos escola bíblica quadrangular? Por que nós falamos? Por que nós damos essa parte toda para a mensagem? Por que nós abrimos aqui, fazemos questão de pregar, fazemos questão de ensinar? É para que você seja perfeito diante de Deus. É para que você, irmã, seja perfeita diante de Deus. Porque quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você vive a palavra, quanto mais você pratica a palavra, mais perfeito você se torna diante de Deus. O que nos aperfeiçoa é a palavra de Deus. O que nos aperfeiçoa é a mensagem de Cristo. E para que isso também trabalhe, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão na Odisseia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, tenham amor em prática e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Quem nós temos que conhecer? Cristo. Nós temos que estar com quem? Com Cristo. Nós temos que viver para quem? Para Cristo. Nós temos que deixar quem viver em nós? Cristo viver em nós. Não é, irmão, espetáculo, não é show, não é um ambiente gostoso, agradável, onde as pessoas vão para se sentir bem, onde as pessoas vão para poder ter ali uma sensação. Quando alguém vai para uma sala de cinema, ela está assistindo aquele filme naquela tela grande, ela vive as emoções do filme.
O Evangelho não é um filme. O Evangelho é algo real, vivo. O Evangelho é a pessoa bendita de Jesus Cristo. O Evangelho, o mistério de Deus é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você quer aprender? Vá a Cristo. Você quer entender as coisas? Vá a Cristo. É isso que nós precisamos. E como vocês viram, na inteligência espiritual é algo que é operado dentro de nós. Não é algo que é operado do lado de fora. Por isso, irmão, que ter a palavra de Deus e ler a Bíblia todos os dias é algo que nós precisamos fazer. Orar, louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, buscar a face do Senhor é algo que nós temos que fazer diariamente. Pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai te auxiliar e você vai viver Colossenses 1. E você vai entender esse mistério que é Cristo. Você vai entender essa revelação de Deus, porque você vai viver por Ele e para Ele. Você não vai viver em função do que acontece ao seu redor, em função das notícias que você escuta, em função daquilo que as pessoas estão falando, em função daquilo que as pessoas estão dizendo, mas você vai viver em função da pessoa bendita de Jesus. Você vai glorificá-lo, você vai adorá-lo, você vai estar com Ele, você vai viver para Ele, porque os pastores passam, os irmãos passam, as pessoas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que vive na presença de Deus permanece para sempre. Durante todos esses anos, irmãos, nós vimos muitas pessoas passarem pela obra de Deus. Nós vimos grandes pregadores, grandes cantores, grandes pessoas que hoje se encontram, infelizmente, desviados e afastados dos caminhos do Senhor. Porque eles se decepcionaram com as pessoas. Porque, na verdade, a maioria não entendeu o que está em Colossenses 1. A maioria vai em função do movimento, ela vai em função do evento, ela vai em função daquilo que acontece ao redor. Mas quem conhece Colossenses 1 busca a essência do Evangelho, a essência de Cristo, a essência de servir a Deus, lá no íntimo, a inteligência espiritual. Se você recebe essa sabedoria, esse mistério de Deus que é Cristo, que foi revelado a você, pronto, estabiliza tudo dentro de você, fica tudo bem, fica tudo certo, fica tudo tranquilo. Daqui para frente é só graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, e aquilo você vai avançando na vida. Mas se você não compreende Colossenses 1, você fica aflita, você vive em busca, você vive atrás. Irmão, deu tudo certo, está tudo bem, está tudo excelente. Por quê? Eu tenho Jesus Cristo. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e olhemos a Deus, Pai Todo-Poderoso. O meu pedido, Senhor, hoje é simples. Revela no Senhor o teu mistério, que é Cristo em nós. Revele-se, Senhor amado, a este homem, a esta mulher. Pai querido,